Isso aí, vamos lá, né? Simbora, dei uma atrasadinha, mas estamos aqui. Vamos ligar a TechPlix aqui. TechPlix, câmera 10. Seguinte, dia infernal. Nosso mercadinho não vale nada, é mercadinho de esquina mesmo. Quando os grandão estão fechados, nada acontece aqui. Nossa, que surra que eu tomei hoje. Fiz uma operação boa. E nós vamos ver hoje, notícias para amanhã. 60 minutos, 12 minutos, 5 minutinhos onde a mágica acontece. Vamos para as notícias direitinho. Amanhã, IPCA 15, acumulado de 12 meses e um mensal. 9 horas da manhã. Vai estar abrindo o mercado, a gente já vai ver qual é que é. Depois nós temos a confiança do consumidor, às 11 horas dos Estados Unidos. Geralmente tá uma volatilidade, tem que ficar de fora. Notícias às 11 horas da manhã não são legais pra gente, tem que esperar. Tem volatilidade ali, tem muito mais violinadinha. Assim, tá? Sumi com a TechPix aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 60 minutos. Cara, 60 minutos. Que dia terrível. Mas vamos lá. Pelo menos pegamos isso aqui. Isso aqui nós pegamos. Depois nós tomamos. Saímos no loss. Tá tudo bem. 60 minutos é isso aí. Direcional. Meh. Sentido... Os touros? Meh, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mesma técnica, estrutura de mercado. Rende magnético, o mercado tá sendo atraído pra lá. Tem um puta de um pêndulo aqui. Vou tentar apostar esse pêndulo pra cima e foda-se. Muita atenção nessa região. Essa região aqui pode ser a região de breakout pullback em cima desse range. Se vai acontecer? Não sei. Na real eu tô assim, ó, com quase que os dois pés fora do mini índice. Acho que eu vou pular pro mini dólar. Mas vamos tentar seguir pelo menos até julho aqui. E é isso aí. Então o que a gente espera aqui? A gente espera talvez esse movimentinho aqui, que pode ser um movimentinho do quê? Two-legged pullback. E depois cachau, ou cachau. A gente nunca sabe. A violinada é free. Então é isso. Provável fechamento de gap? Não sei. Tá lá, 23 de abril. Já passou do aniversário de um mês. Nunca mais foi lá. Vamos lá. 12 minutos. To range. Vamos dar uma olhadinha. Volatilidade baixíssima. Baixíssima. Não teve volume financeiro. Não teve liquidez pra fazer nada. O que nós imaginamos aqui, no tocante da questão, estamos no range. Muito perigoso operar no range assim, né, cara? Mas eu tentei, eu fiz de tudo. Eu vou mostrar aqui. Fiz de tudo. Fiz 18 vezes tudo. E aí, imaginei esse cara aqui, imaginei que ele ia fazer um measured move, e eu só fiquei na imaginação, porque ele não fez nada. Tá? Então é isso. O que fazer aqui? Teoricamente, deveria rotacionar, né? Le pendeler, como diz o francês. Não sei se vai. Vou esperar ele tentar completar esse médio no move para tentar seguir o sentido dos 60 minutos e o sentido do input diário, que eu acredito que ainda tá para os touros com muita força. Inclusive tá aqui a divisão do campo, os touros. Então sim, eles estão aqui com tudo, mas com tudo mesmo, e eu tô com eles. E aqui são os ursinhos. Então, cara, vamos ver. Isso aqui é um bear hand. E um bear hand, geralmente, seguiria o movimento. Então o cara vem aqui, ele vem capotando, ele vai lá dar aquela limpada e capota, e vai lá, e vem aqui. E aí, cara, isso aqui, normalmente, o sentido desse cara aqui, quando ele monta aqui, é para baixo. Mas é um mini índice, e aí ele pode ir para cima. Eu não sei. Tudo que eu vou fazer é observar, megafone, que não é esse. Megafone. E... padrão difícil de operar, a gente já sabe, mas, cara, vamos ver. Vamos procurar por essas regiões aqui, ó. Olha lá, confluência, fechamento do measured move aqui, ó. Movimento medido. Fecha esse movimento medido aqui, faz um topo duplo e pumba, capota. Volta pra dentro do range. Ou faz esse movimento medido, vem pra cá, fecha esse movimento medido e vai lá e faz um two-legged pullback. Não aqui, porque aqui é coisa de livro, mas ele vai aqui, daqui ele vai lá pra cima. Aí ele testa esse cara. A gente tenta pegar esse movimento. São os touros. Vamos com os touros. Vamos seguir o sentido deles. Tá? 2 minutos é isso, cara. Não tem mais o que falar. Fechamento de gap tá lá, 23 de abril, fez aniversário, parabéns, mêsversário. Não quer saber de voltar lá. Atenção na média de 200. E é isso. E essa minha média aqui, hoje não funcionou, não fez porra nenhuma. Deu sinal aqui, eu achei que ele ia fazer um negócio, ia seguir. E me trollou, e me deu loss, e outro loss, e loss. E é isso. 5 mil ticks onde a mágica acontece. Vamos para as projeções aqui, porque... deixa eu ir nos ticks só para mostrar para vocês aqui, ó. Mapeei tudo, eu tenho mapeado tudo, eu tenho feito isso aqui como um diário, né, cara? Isso aqui foi o dia inteiro. Olha lá. Te agrada, né? Isso aí. E esse aqui foi o bloco que eu consegui tirar um pouco do meu loss. E eu não sei por que diabos eu segui fazendo o resto das coisas, né? Mas aqui eu tirei meu loss, foi um baita de um movimento. E voltou totalmente, né? Puff. Mas olha, ele foi lá no alvo, ó, certinho. Fiz uma saída muito boa aqui. O que eu pequei mesmo foi aqui, ó. Aqui eu deveria ter parado. Eu vou lá no papo de domingo e falo sobre mindset, sobre controlar as emoções, e não sei o que lá, e blá blá blá. Na sexta eu fiz um ótimo controle de emoções, gerenciamento de risco. Olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Quem em sã consciência faz isso aqui?
Olha isso aqui. Não, né, cara? Não. Não. Fez uma, não deu. Fez duas, não deu. Fez três, não deu. Acabou o dia. Acabou o dia. Tomou aí 360 pontos de stop. Acabou o dia. Acabou o dia. Não tem mais o que fazer. Não segue no negócio. Não segue. Não segue. Eu segui. Tomei. Apanhei. E aí aqui foi bom. Coletei 320 pontos. Depois coletei. Saí aqui. Saí aqui. Não. Saí aqui. Coletei 580 pontos ou 590 pontos. Algo assim. Por aí. Foi o que me deixou um pouquinho mais tranquilo, assim. Mas aí, cara, já tava feita a merda. Então, projeções pra esse demônio aqui? Não sei, cara. Tentar ir no fluxo. Tentar seguir o fluxo dessa porcaria aqui. E aí... Vamos ver. Vamos ver. Amanhã vai ter notícia, já vai abrir com uma notícia. Ele... Aparentemente, que a gente já viu acontecer outras vezes, né, cara? Esse cara aqui, ele pode estar... tentando fazer um breakout pullback em cima desse hand de novo. Se a gente olhar os 60 minutos, ele pode estar querendo mesmo fazer um movimento desses, né? Tentei fazer essa operação, ele me tirou. E essa operação aqui, ó, pode ver, essa operação aqui é de livro, ó. É de livro. Aqui não. Aqui não tinha nada, não tinha nenhum setup aqui de first test, best test. Aqui tinha. Aqui tinha um setup perfeito aqui, ó. Uma tentativa. Duas tentativas. Prior. Entrada. Entrei ali, eu acho que entrei aqui, ó. E ele foi lá e me fechou. Não fez. Não quis entrar no canal. O canal tava lindo. Isso aqui era de livro. Isso aqui poucas vezes falha. Isso que eu entrei. Já era tarde. Mas não deu nada. Eu também não perdi. Saí no break-even ali, tá tudo certo. Então, cara, ele pode estar tentando fazer um breakout pullback aqui em cima. Vamos ver como é que ele vai fazer amanhã. Vamos ver. A gente tem que ficar atento. E aí o atento, o que é? Cara, sempre crown reversal. Se ele não fizer nada aqui, ficar tentando subir, for mais embaixo, e mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Daqui a pouco ele faz um topo. Depois ele faz outro topo. A gente vai procurar pelo prior. Vai deixar esse cara vir aqui e vai tentar fazer uma entrada de crown reversal bem baixo. Pra ele lá fechar aquele measure move lá, ó. Nesse ponto aqui. Sacou? E aí a gente pode ver aqui quais seriam as vertentes. Ó. Ele tem esse pêndulo aqui, ele tentou cruzar e não conseguiu andar mais, né? Então, ele tenta esse cara aqui, volta pra dentro. Tenta esse cara aqui, volta pra dentro. Aumenta mais um pouquinho. Então isso aqui pode ser uma região de breakout pullback, onde ele vai segurar os calção aqui pra tentar um movimento pra cima. Entendeu? Tudo que eu já estudei fala que esse cara aqui é o magnético. Se esse cara aqui é o magnético, o preço vai ser atraído pra ele. Mesmo que ele abra num gap, que sei lá, abre num gapzão lá, vai lá no alto, fecha o measured move e vem, né? A gente vai vir também na trap, sempre na trap. Principalmente se ele fechar esse cara aqui. Além dele, tem ainda aquela região do topo duplo lá, ó. Tá vendo? Exatamente na confluência, aqui, ó, lá, exatamente na confluência do movimento medido ali, ó. Então isso aqui me interessa. Se ele abre num gap de alta, fecha o measured move, vai mais alto e vem pra capotar, a gente vai vir com ele aqui, ó. E aí se ele chegar aqui e sentir, a gente vai ficar atento que o mercado é comprador pesado. E aí a gente vai tentar um reteste desse topo. Sacou? Se ele segurar aí. Se ele não segurar e continuar capotando, tudo que a gente vai fazer é procurar por entradas. De preferência, uma trap mais alta aqui, ó. Sacou? Procurando por priors aqui, ó. E aí a gente tenta cruzar esse cara aqui para barro. E aí ele tendo esse movimento aqui, a gente vai ter um movimento medido e vai replicar ele para baixo e vai observar bem o ponto da média de 200 para ver o que ele vai fazer aqui. Sacou? E além disso a gente vai monitorar os 12 minutos pro megafone. Quando ele chegar perto do megafone a gente vai ficar de olho nele, vamos ver o que ele vai fazer. Sacou? E aí ele fechando esse movimento aqui e chegando aqui embaixo, a gente vai ficar de olho para ver o que ele vai fazer a partir daqui. Que aqui a gente já sabe que é uma região baixa para um caralho para vender, né? E aí a gente vai tentar vir numa compra. Se ele perder esse fundo aqui e vier mais pra cá, a gente vai tentar uma compra sim, porque a gente é desses. E a gente vai ficar muito de olho quando esse cara chegar aqui, quando esse cara chegar aqui, sacou? Pra ver o que ele vai fazer. Ele vai querer cruzar esse cara aqui? Ou não? Ele vai lá, vai fazer uma trap e vai vir pra baixo com tudo pra retestar fundo. Entendeu? Fato é que a gente tem que observar, ó, as regiões onde a gente pode entrar vendido e as regiões que a gente vai procurar pela compra. Sempre procurando por prior swings, né? Prior swings. Prior swings. Prior swings. Prior swings. A gente quer esses pontos. E aqui o topo aqui também, ó. A gente quer esses pontos. E a gente quer operar nessas regiões, né? E a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder. Hoje não deu. Hoje, 1000 pontinhos de loss, tá bom, né? Tá bom. Tô feliz, tô super feliz. Não sabe? Tô saltitando. E aí, teve...
Um cara que falou comigo aí sobre essa técnica, ele conhece a técnica de Joseph James, e ele falou pra mim, cara, faz o seguinte, né, e tenta... Tu tá observando, as estruturas de mercado funcionam, mas cara, isso aí funciona lá fora, aqui não funciona. Tenta observar os últimos 2 dias pra fazer operações ali. Então, tô colocando em teste isso, né? E cara, o cara tem um ponto, ó. Eu fiz aqui, ó, os últimos 2 dias, tá? Mapeei aqui, ó, bem simples, mesma estratégia do Joseph James. Resistência, suporte, range e pêndulo. E aí eu tava observando, e tava vendo ali tudo que ele tava fazendo. E realmente, cara, quando esse cara aqui chegou aqui nesse ponto aqui, ó, que eu fiz aquela operação boa, ele chegou na área de resistência dos últimos 2 dias. E ele sentiu. Ele sentiu. Olha a média mudando de cor. Muito rápido. Ele sentiu. Depois ele ficou com a média seguindo pra baixo. Foi devagar? Foi devagar, mas ele seguiu. E sentiu muito aqui. Isso que eu achei interessante. Sentiu muito nessa região aqui. E aí sim, estamos fazendo a verificação desse ponto, porque pode ser um ponto muito interessante. Inclusive, hoje eu vou agilizar aqui pra ficar os últimos 2 dias. E não mudou nada, na real. Continua a mesma coisa aí. Só tá num rangezinho. Pode ser que eu tenha que mudar aí o range e transformar, puxar esse range mais pra cá, né? Vamos ver. Temos um ponto aí pra analisar. Mas gostei da técnica do cara e vou aplicar junto com a minha. Tô observando. Hoje não foi um bom dia pra testar isso, mas amanhã pode ser. Se você gostou desse conteúdo, achou legal, achou válido, dá um like, ajuda o tio aqui, ajuda o canal do tio. Eu me sinto muito legal. Me dê um feedback se você não gostou, o que dá pra melhorar, o que eu poderia melhorar pra deixar mais claro, o que você tem de dúvida desse tipo de setup, se você acha que esse setup funciona ou não. Se você gostou demais de tudo isso que eu mostrei aqui, cogite a possibilidade de se inscrever no canal e disseminar esse conteúdo com seus colegas traders. Vem comigo, amanhã eu vou fazer mais uma live. Eu vou ter trabalho de quarta a segunda, então amanhã à noite vai ser a última projeção que eu vou fazer da semana, e amanhã de manhã provavelmente é a última live, né? Aí eu só volto na outra semana, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Amanhã estamos aqui de novo, 9 e 10 da manhã, na livezinha. Vamos tentar implementar esses setups, tá bom? Obrigado. Tchau pra vocês.